Quem vai batizar, preste bem atenção, porque eu já tinha lido essa palavra várias vezes e eu não tinha tido a revelação que Deus me deu, tão sutil, tão forte, como eu vou falar para vocês aqui agora. Aí, como diz o pessoal aqui, ainda bem que tem um chaveiro ali, vai pendurar no mínimo 2 chaves ali, aquele chaveiro hoje, tá? É benção. Então presta bem atenção. Irmãos, a nossa identidade é o grande valor da nossa vida. Verdade. Porque qualquer lugar que você chega, por exemplo, eu vou viajar terça-feira, na hora que eu chegar lá no aeroporto, eu vou ter que apresentar minha identidade, senão eu não embarco, não é assim? Quando eu voltar de novo, eu vou ter que apresentar minha identidade para me embarcar no avião de volta. Então todos nós precisamos de identidade. Para vacinar, precisa da identidade. Para abrir uma conta de banco, precisa da identidade. Então a identidade tem um grande valor na nossa vida pessoal. A propósito, vou avisar a igreja que eu estarei fora na semana que vem, de terça a sexta-feira. Vou a Petrolina, em Pernambuco. É uma viagem a negócios mesmo, tá? Então, se alguém precisar de alguma coisa, procura a pastora Suzana. Então, veja bem. Certamente vocês já ouviram uma frase muito conhecida, é uma frase filosófica, de um escritor inglês chamado William Shakespeare, que ele diz assim: ser ou não ser, eis a questão. Em inglês, to be or not to be is the question. My teacher is correct? Thank you very much. Então veja bem, identidade. Para quem não sabe, ele é professor de inglês, tá? Quem quiser treinar, ele fala muito bem. Identidade. Todos nós estamos em busca da nossa verdadeira identidade. A gente passa a vida inteira atrás disso. E muitos passam a vida toda e não a encontram. Passamos anos a fio tentando entender quem somos nós. Aí as pessoas às vezes vão buscar entender quem somos nós no tarô, no horóscopo, né? na leitura de mão, nas bruxarias, na bruxaria do copo, né? Vai procurar isso às vezes nas drogas, no cigarro, na bebida, no sexo fácil, tudo procurando na verdade entender quem eu sou. Às vezes quer ter uma experiência diferente, tudo na verdade buscando entender a própria identidade. Então muitas vezes, os jovens são mais assediados pela potestade das trevas, porque eles ainda não têm uma identidade formada, e aí o diabo fica oferecendo as oportunidades para eles entenderem a identidade deles. Então veja bem, quem não conhece a si mesmo, não entendeu ainda a sua verdadeira missão. Ela já concordou, já falou amém. Nós não somos definidos pelo que nós fazemos. E esse é um dos maiores erros que cometemos. Então eu não posso identificar o Vitor como programador de computador. Isso não define ele. Eu não posso identificar a Suzana como uma gestora financeira. Isso não define ela. Eu não posso olhar para o Jones e falar assim, ele é farmacêutico. Isso não define ele. Nós temos que entender que não é o que fazemos que nos define. Sobre principalmente o ponto de vista espiritual. Porque se fosse isso, eu nem sei o que eu seria, porque na vida eu já fui tudo, já fui radialista, jornalista, já fui consultor, já fui palestrante, né? Já fui coach, eu já fui tudo isso. E isso não me definiu. Porque veja bem agora, quer dizer, de coach famoso, de palestrante famoso, agora eu virei exportador. Então o que me define? Não é isso que me define. Quem assim age, achando que o que define é o que faz, vai viver sempre sob pressão e sob um estresse permanente. Vive sempre uma pressão interior na sua própria alma. Porque nós não encontramos o valor da vida, o verdadeiro valor da vida na atividade que nós exercemos.
A gente às vezes acha isso. Às vezes o mundo faz a gente pensar que é isso. Eu vou ser bem sucedido pelo que eu faço. Eu vou ser feliz quando eu descobrir o que eu faço. Ou a mãe ou o avô erroneamente diz: esse menino nasceu para ser médico. Ou essa pessoa nasceu para ser um dentista. Estão todos errados. Eu vou fazer tudo para você ser isso. Eu vou investir em você, meu filho, para você ser um grande advogado. Lê do engano. Porque não é isso exatamente que define a nossa identidade. Nosso verdadeiro valor está em nossa identidade real e não na atividade que nós fazemos. Não no que executamos todos os dias. Quando descobrimos quem somos nós, essa identidade é que vai fundamentar o presente e o nosso futuro. Essa é a grande diferença. Então, o que nós precisamos fazer? Entender qual é a nossa identidade. Aquilo que nos vem à mente quando nós pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos. Então, você quer descobrir quem é você? Começa a pensar em Deus e você vai começar a se descobrir. Porque enquanto a gente não entende a nossa identidade espiritual, a gente não é feliz por inteiro. Então, meus irmãos, eu quero agora trazer uma palavra bíblica para dizer assim, quem as pessoas dizem que eu sou? A grande pergunta é como descobrir a nossa verdadeira identidade. Vamos então aprender com Jesus. Mateus 16, do verso 13 até o verso 20, vai dizer assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí, Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Aleluia, glória a Deus, louvado é o teu nome. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Amém. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E então mandou, raramente a gente encontra isso na Bíblia, aqui é uma ordem de Jesus, e mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Amém? Vamos aprender com a Bíblia. Veja bem, Deus aqui se revelando como a essência do universo. Por isso, no Antigo Testamento, Deus se revelou a Moisés da seguinte forma: eu sou o que sou. Moisés falou: eu vou lá no faraó e vou dizer o quê? Quem me enviou? Porque naquela época, né, quando você chegava frente a um rei, você tinha que dizer: eu vim aqui, mas quem te enviou? Você deve ver isso muito em filmes, até filmes da Inglaterra, da França. O rei recebia alguém, quem te enviou? A pessoa trazia presentes, ou falava: eu vim em nome de tal reino, de tal pessoa. E aí, Moisés quis entender exatamente isso. Tá, e eu vou falar o que lá, o faraó? O homem é o que manda no Alto Egito, no Baixo Egito, e eu vou falar o quê? Vai e diga para ele que o eu sou te mandou lá. Pode olhar na Bíblia que está escrito: diga que o eu sou te enviou. Porque Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu sou tudo. Eu sou a essência de tudo.
Eu sou antes de tudo. Eu sou o presente, o passado e o futuro. Eu sou autoexistente, Moisés. Eu sou a fonte de tudo, eu sou a fonte da tua vida. Eu te criei, eu te chamei, eu vou te enviar. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Tudo existe porque eu existo. Por isso eu sou o Deus. Eu sou tudo que você pode imaginar. Não há um nome que possa me definir. Ainda que vocês queiram me definir, não existe um nome para me definir. Então aquilo que nos veio à mente, volto a repetir. Quando pensamos em Deus, é a coisa mais importante sobre nós mesmos. Você quer descobrir quem é você? Pense em Deus. Até o final da pregação vocês vão entender exatamente porque eu estou falando isso aqui. Por isso Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és a pedra. E aí com isso cai por terra essa história da Igreja Católica que Jesus levantou ele como Papa. Não tem essa palavra na Bíblia. Ele diz: tu és pedra. Por que é pedra? Porque Jesus é a rocha. E ele diz: tu és pedra, Pedro, tu és a pedra. Porque eu sou a pedra angular. E você agora, quando você descreveu aquela palavra que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Observe esse detalhe. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ali. Quando Pedro falou isso para Jesus, observa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Presta atenção na palavra vivo. Vivo, ele reconheceu que havia um Deus vivo e que aquele ali era o Filho de Deus vivo. Observa um detalhe. Aí Jesus falou: este agora entendeu quem sou eu, ele entendeu a minha identidade, ele recebeu a revelação de quem eu sou, e esse aí, Simão Pedro, compreendeu a essência do meu Pai, compreendeu a minha essência. Então sobre ele, por causa dessa revelação, por causa desse entendimento que ele teve de mim, eu vou edificar a minha igreja sobre essa revelação. Vocês estão entendendo? Deus edifica a igreja dele sobre a revelação autêntica, verdadeira, que o Espírito Santo de Deus deu a Pedro, e ele entendeu quem era ele, entendeu a identidade dele, e ao mesmo tempo ele entendeu a identidade de Deus, e aí ele faz essa revelação. É tão forte para aquele tempo, é tão poderosa, é tão maravilhosa, que o próprio Jesus diz: calai-vos, não conte a ninguém ainda essa revelação, porque não é o momento de vocês revelarem às outras pessoas a revelação que só você teve. Então, meus amados, Pedro teve um entendimento espiritual, e com o entendimento espiritual ele passou a entender e conhecer Deus de dentro para fora. Não é conhecer Deus de ouvir falar, não é conhecer Jesus pelo que ele falava, pelo que pregava. Ele conheceu Jesus de dentro, por uma revelação do Espírito Santo de Deus para ele, de dentro para fora. É isso que chamou a atenção de Jesus ali. A pergunta de Jesus sempre foi direta: quem sou eu para você? E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí quando Jesus escuta isso, ele fala: então, por causa da revelação, por causa do entendimento que você teve, por causa da experiência profunda que você tem com o Espírito Santo, eu vou erguer a minha igreja sobre essa revelação. E ele o fez, e disse: eu ergo a igreja, e o que ela liga está ligado, o que ela desliga está desligado. Eu dou poder para essa igreja, e nada prevalecerá contra ela. O inferno não prevalecerá contra essa igreja. Então, Pedro entendeu naquele momento que ele era um fragmento da rocha de Jesus.
Ele entendeu: Jesus, tu és a rocha, mas eu sou o fragmento. Porque agora eu entendi que eu sou teu, que eu faço parte da mesma família, que eu tenho a essência de Cristo está em mim. Então eu sou fragmento da rocha eterna. Eu faço parte do reino. Eu entendi agora quem eu sou. Ele compreendeu que mesmo sendo pecador, ele fazia parte da rocha eterna. Assim como nós. Mesmo nós sendo pecadores, nós fazemos parte da rocha eterna. Amém? Então, meus amados e minhas amadas, a obra subsiste sobre essa pedra. A obra que Deus tem na tua vida subsiste sobre a pedra angular, que é o próprio Jesus. Pela revelação que Ele deu a você. Essa pedra é Jesus. Essa pedra é que edifica a igreja que está dentro de cada um de nós, que são seus filhos, ou suas filhas. Por isso que a Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo. A igreja está aí, na medida que você entende quem é Jesus, e você reconhece publicamente que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Pegar? É revelação. E aí vocês vão dizer: pastor, o senhor já tinha lido isso várias vezes, mas o senhor tinha entendido isso? Não tinha. Então, meus amados, a minha identidade, ela está na morte. A minha verdadeira identidade se revela na minha morte. Quando entendemos a existência de Deus dentro de nós e compreendemos a identidade espiritual em Cristo, algo começa a ser edificado a partir de nós ao nosso redor. A primeira coisa é que a gente não vai mais temer a morte, porque para nós a morte é vida. A morte para nós não é o fim, é o início. A morte para nós é a vitória, é a coroa da vida. É diferente de uma pessoa que não tem Cristo, que para ele a morte é o fim. Para nós não é o fim, a morte é o início. É a volta para o lugar de onde viemos. Pega aí a revelação. Então por que eu temeria a morte? Por isso que Paulo vai dizer assim: para mim morrer é lucro, porque ele sabia qual era o destino, porque ele tinha ido lá no terceiro céu e visto com os olhos. Então por que você tem que temer a morte? Se a morte é o recomeço, se a morte é a volta. Então por isso que a nossa identidade, ela só é real e verdadeira quando você morre. Pastor, eu posso morrer agora? Pode. A gente morre espiritualmente para o mundo e nasce para Cristo Jesus. Por isso que lá no dia do batismo, quem batiza com convicção, como é que é o processo? Eu mergulho na água e ressuscito com Cristo Jesus para uma nova vida. Então eu morro na água. Por isso que o batismo significa a morte. Eu morro no batismo para me levantar um novo homem, uma nova mulher, espiritualmente falando, agora em Cristo Jesus. Por isso que a gente tem que confessar Jesus e batizar, porque o batismo é exatamente esse processo. Eu estou dizendo para o mundo: agora eu estou mergulhando para a morte e renascendo para a vida eterna. Amém? Para vocês que vão batizar, esse é o sentido. Então, meus amados, busque descobrir primeiro. Ai, pastor, eu preciso saber da minha identidade. Quer saber? Busque descobrir primeiro quem é Jesus, e automaticamente você descobre a sua verdadeira identidade. Amém? Agora eu vou provar em outro texto bíblico. Os dois ladrões da cruz. Jesus estava no meio, havia um ladrão da direita e um ladrão da esquerda. Eu lembro que em algumas igrejas faziam um bom ladrão e mau ladrão, como se existisse bom ladrão, né? Não tem bom ladrão, tudo é ladrão. Mas vamos dizer que um era bom ladrão e o outro era mau ladrão, para poder explicar aqui o texto. Todo ladrão é ladrão. Todo ladrão é ruim, né? Sob o ponto de vista da honra e da visão social. Mas havia dois ladrões lá na cruz. Um sabia que ele era e a sua identidade. Um ladrão sabia quem ele era e sabia até a sua identidade. Vejamos.
Vejamos o texto. Lucas 23, 40 a 43. Eu falei com vocês que hoje ia ter mais revelações. Agora estão nas chaves aí. Glória. Eu não sabia disso aqui também não, tá? Observe esse texto. Lucas 23, 40 a 43 vai dizer assim: nem ao menos temes a Deus? Isso é um ladrão falando para o outro. Estando sob igual sentença? Então o ladrão sabia o que ele era. Ele tinha consciência da identidade dele. Eu sou ladrão mesmo. Aí ele continua dizendo assim: nós, na verdade, com justiça. E ele ainda fala que com justiça. Ele não estava reclamando, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este aí, falando de Jesus, não fez mal nenhum. Glória a Deus, aleluia. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Antes de completar o texto, eu quero que vocês entendam bem isso. Ele falou assim: lembra-te de mim quando o Senhor voltar com o teu reino, porque ele sabia que os judeus creem que Jesus um dia vai voltar para reinar eternamente. Ele fala isso com Jesus: olha, eu sei que um dia o Senhor vai voltar. Quando o Senhor voltar, lembra de mim. Aí Jesus dá nele uma resposta que quebra no meio aquela ideia de purgatório da igreja católica. Não, porque aí a pessoa vai, fica pulgando, você fica acendendo velhinha para ela, irarará. Esquece isso, isso não existe. O que Jesus fala com ele lá? Em verdade, toda vez que Jesus fala a palavra em verdade, ele está ratificando, ele está dando a palavra final, assim, né? Passa a régua, passei a foice, não tem mais nada fora disso. Do que falarem para você fora disso é mentira. É isso que Jesus está falando aqui. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Jesus falou que estaria no purgatório. Hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? É direto. Por isso que Jesus lá, naquela parábola que ele contou do Lázaro e do rico, ele disse assim: olha, o rico estava lá desesperado e viu o Lázaro do outro lado, só uma gotinha de água. Quem estiver com Cristo vai para esse lado, quem não tiver vai para o Geena. Não tem meio caminho, não tem ponte lá. E Jesus disse o que naquele texto? Quem lembra? Quem está do lado de lá não vem para o lado de cá, quem está do lado de cá não passa para o lado de lá. Pronto, é assim que funciona. Não tem terceira via. Terceira via é coisa do mundo, aí fica arrumando terceira via da política, isso é coisa do mundo. Para Deus não tem terceira via, não, é uma via só. Ou você está em Cristo e está salvo, ou você está fora de Cristo e está no inferno. É simples assim. Está claro o que eu revelei para vocês? E aí então, eu aprendo que a minha identidade está na morte. Porque se eu creio em Jesus, ainda que eu morra, viverei eternamente. Estão pegando aí? Ai, mas eu vou morrer. Está em Cristo? Você já está vivo. Você já está vivo. Que ainda que morra, viverás. Pode olhar na palavra. Ainda que esteja morto, você estará vivo. Por isso que a gente tem que ficar firme com Jesus. Obedecer a Deus. Ficar agarrado com Deus. Lembra que eu falei isso aqui mais cedo? Exatamente por isso. Então o segredo da salvação deste ladrão na cruz está na certeza da sua identidade e quando ele reconheceu quem era Jesus. Onde é que ele se descobriu verdadeiramente? Quando ele falou assim: eu sei quem é ele é justo, ele não merece estar aqui, ele é o Filho de Deus. Tanto que ele fala assim: me salva, lembra-te de mim quando você vier com o teu reino. Ele sabe quem é Jesus e fala: eu sei que esse Jesus aí é o Filho de Deus, e aí, por favor, Jesus, lembra-te de mim quando voltar. Jesus falou: não vai ser quando eu voltar, você vai hoje comigo. É hoje, porque naquele mesmo dia Jesus morreu e naquele mesmo dia os dois ladrões morreram. E aí Jesus disse: você não vai amanhã não, você vai hoje. O outro esteve ali do lado da salvação e perdeu a salvação. Já imaginou? Você está dentro da igreja, do ladinho da salvação, pertinho da salvação e perder a salvação? Aquele ladrão perdeu a salvação, esse ganhou a salvação. Porque o que aconteceu? Ele reconheceu a verdadeira identidade dele. Eu faço parte do reino de Deus, eu não sou do mundo. É nesse homem aí que eu tenho que crer.
É nesse homem aí que eu vou ter a minha salvação. Então a minha identidade está nele. Então onde eu descubro a minha verdadeira identidade é quando eu declaro Jesus Cristo com a minha boca e quando eu faço todas as ordenanças dele, como vão fazer esses que vão ser batizados. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê e for batizado será salvo. Pronto, vocês estão fazendo isso. Só faz isso quem entendeu a verdadeira identidade. Então, ele nasceu, aquele homem, porque Jesus morreu. Quando Jesus morre, ele nasce, porque é a morte da morte na morte de Cristo. Eu morro e nasço pela morte, porque Jesus morreu a morte com a morte dele. Ele diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Não tem mais aguilhão da morte para quem está em Cristo Jesus, porque em Jesus nós estamos no paraíso. E eu vou dar uma outra notícia para vocês. Quando a gente sabe da nossa identidade em Cristo, com ela, nós temos a vida eterna, nós temos um novo nome que será revelado lá no céu. Esse nome está escrito numa pedrinha branca e ela vai ser entregue para você por um anjo depois. Ele fala assim: eis aqui, ao vencedor eu darei a pedrinha branca em que está escrito o seu novo nome. Amém? Está lá na Bíblia. E veja bem, e com essa identidade em Cristo Jesus você ganha um selo chamado selo da promessa. Tem uma música que faz: eu tenho o selo da promessa que Ele me deu. Aí todos que entendem a identidade de Cristo ganham um selo. Não é um selo como esse selo de carta que vai estragar, que vai... Não, é o selo espiritual, é um selo que é incorruptível. A traça não corrói, ele é incorruptível, ele vai ser entregue para você na vitória. A vitória sobre a morte. Então, por isso, nós batizamos com a água, porque a água é o próprio Jesus. Que ele diz assim: eu sou a água da vida. Então é vocês que vão batizar. Quando vocês mergulharem dentro da água, vocês não estão mergulhando numa água qualquer, vocês estão espiritualmente mergulhando em Jesus. Agora eu sou teu, toma toda a minha vida, Jesus. Jesus nos disse: eu sou a água, quem beber dessa água jamais terá sede. Quando a arca ficou 40 dias e 40 noites, estava sobre as águas. Quem eram as águas? Jesus. Quando a terra era sem forma e vazia, a Bíblia diz que o Espírito Santo parava sobre as... Quem eram as águas? O próprio Jesus. Jesus é a água. Por isso que nós batizamos dentro da água. Amém? Amém. Pegaram? E aí eu quero dar a última notícia para você que entende a identidade, que compreende que a identidade verdadeira é Jesus. Quem sabe sua identidade espiritual, sabe que é o convidado de Deus para uma festa. Tem uma festa, está preparada para nós. Chama Bodas do Cordeiro. As Bodas do Cordeiro é o casamento da igreja fiel com o noivo, que é Jesus. Onde a igreja viverá eternamente com o Senhor Jesus nos céus. Eu vou provar agora biblicamente. Apocalipse 19:9. Vai dizer assim: e disse-me, isso é João escrevendo, e disse-me, quem disse para João? Jesus. Jesus disse para João: escreve aí. E disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia, bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Então, além de você vencer, ir para o paraíso, você vai participar de uma festa. Essa festa é com o próprio Jesus. E ele disse: quem é convidado para essa festa? Quem é convidado para essa festa aí? Amém. Eu já tenho um voucher. O voucher está aqui dentro do meu coração. Eu tenho o voucher. O voucher está dentro do meu coração. É o selo. Eu tenho a marca da promessa que Ele me deu. Amém? Lembra da música? Eu tenho a marca da promessa que Ele me deu. Você tem a marca da promessa?
Quem tem a marca da promessa não teme mais nada. Porque você sabe quem é Deus. Você sabe quem é Jesus. Agora você sabe quem verdadeiramente você é. Eu sou de Cristo. Porque eu sei quem é Cristo. Aí você pode falar como Pedro: quem sou eu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Se você reconhecer isso, você faz parte do reino. E aí no dia da morte você pode ficar tranquilo. Quem vai te buscar é o anjo de Deus. A Bíblia revela claramente uma das funções dos anjos. Uma das funções dos anjos de Deus é buscar o servo de Deus quando ele morre. Quem vem buscar é o anjo e faz: vem cá, você venceu, eu vim te buscar. Jesus mandou te buscar. Vem comigo para o paraíso, até que o reino seja estabelecido, para você herdar 1000 anos. Vem ficar aqui já, vem gozar das benesses que eles falaram na igreja. Você creu, você permaneceu firme, o pastor pregou, você acreditou, agora eu vim te buscar. Diferente de quem morre sem Cristo, que quem vem buscar é o anjo do capeta. Qual anjo você quer que te busque? Está na Bíblia. A Bíblia diz que quando um servo de Deus morre, os anjos do Senhor vêm buscar a sua alma. Quem vem buscar minha alma é Deus, porque a alma minha já pertence a Ele. Ela tem o selo da promessa. Amém? Eu estou muito feliz quando eu ouvi, ela dizer: eu vou batizar. Porque certamente, se ela faz isso de todo o coração, ela permanecer firme, ela vai estar comigo nessas bodas. Por isso que a palavra diz que felizes são aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Pois depois do arrebatamento, estaremos lá no céu, enquanto os ímpios sofrerão o juízo final. Vai ser igualzinho nos dias de Noé. Aí aquelas pessoas que não acreditaram: meu Deus, eles foram embora, cadê eles? Aí, agora eu estou aqui sofrendo. Não tem mais jeito. Aí nós vamos estar lá só. Como é que é a música? Eu corro na presença de Deus. Aleluia. Eu brilho na presença de Deus. Vai ser assim. E eles vão estar aqui: ai meu Deus, igual aquele homem, manda uma gotinha de água aí para mim. E nós estamos lá: eu corro na presença do Rei. Aleluia. Eu pulo na presença do Rei. Glória, a comida aí. Manda a comida aí, meu irmão. Glória a Deus, irmão. É isso que vai acontecer. É isso que está na Bíblia. Isso, aí a pastora tem que pregar sobre os galardões. Que aí tem gente que vai chegar no céu, vai estar assim, Os hambúrguer eu vou levar. Aqui, de tanto galardão com ele, vai estar até encarangado. Né? A que recebeu o galardão vai até ficar corcunda de tanta coisa, né? Para o céu, pastor, levar. Amém, irmão? Vocês entenderam a pregação? Entenderam a bênção que é? E aí? Você vai estar lá? Amém. Em nome de Jesus. Sabe como é que a gente faz para estar lá? A música que eu pedi, agora a Carol não está, eu tinha pedido: Deus cuida de mim. Deixa Deus cuidar de você. Deus cuida de mim. Não sei se o João consegue achar essa música aí. Consegue, João? Então eu quero que você olhe bem. Apaga a luz aí, só para eles verem essa imagem. Melhor. Olha lá. Lá não vai ter nem espirro lá. Porque lá não tem doença. Não tem doença lá. Então olha. A festa das bodas do Cordeiro. Observa as duas mãos. Vai ficar. Tá? Olha a mesa que está preparada. Ô, glória. A segunda cadeira ali é minha. A segunda cadeira ali, ó. Olha lá. Olha as uvas. A minha tá bem perto. Sim. Olha as uvas. Olha os copos. Olha as taças. Vai ter maru? Se vai. Ali. Dá uma olhada. Que bênção. Menina, é do Cordeiro. Não é? Você vai estar lá? Não é do peru, não. Você vai estar lá? Amém? Amém. Amém? Vocês entenderam a identidade? Como é que eu faço para estar lá? É só eu reconhecer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Declarar com a boca isso. Amém?
Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Não sei se o João vai achar a música. Eu vou impetrar a bênção apostólica. Coloca a tua mão na posição de receber. Amém? É bênção. Glória a Deus. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que é dançar de alegria, vai ser lá em cima. Vocês estão achando que lá vai ficar todo mundo quietinho? Vai lá, vai ser uma bênção. Por isso que tem que treinar aqui, né, pastor? Tem que treinar aqui. É verdade? Tem que ser feliz. A Bíblia diz, irmãos, é porque a gente não presta atenção. Lá o louvor é 24 horas sem parar. Pega lá em Apocalipse, vocês vão ver. Pega lá em Ezequiel. Ezequiel fala assim, que os 24 anciãos adoram a Deus 24 horas sem parar. Aí você vai adorar quanto tempo? É 24 horas, irmão. É só pula, alegria, glória a Deus. Ué. Amém? Coloca a tua mão na posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a plena comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Eu profetizo uma semana de bênçãos para todos. Cuida dos